Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 12 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pela presente mensagem, encaminho a vossa excelência, aos nobres edis, que compõem esta augusta Casa Legislativa, projeto de lei que tem como escopo autorizar o Executivo Municipal a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal, no valor de R$1.020.000, referente à transferência do Fundo Nacional de Saúde, conforme explicitado no ofício número 170 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, abaixo transcrito. Senhor Prefeito, cumprimentando, servimos-nos o presente para solicitar a Vossa Excelência especial atenção no sentido de submeter ao Poder Legislativo Municipal, com tramitação em caráter de urgência, projeto de lei específica com a finalidade de possibilitar a transferência de recursos financeiros à Casa de Caridade de Piraí na qualidade de mantenedora do Hospital Flávio Leal, a título de contribuição, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscais. Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender as despesas de manutenção de outras entidades e direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente, conforme portaria interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, Diário Oficial da União, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito da União, Estado e Distrito Federal. Os recursos em questão, já consignados na lei orçamentária, no exercício de 2020, por meio da Lei Municipal número 1581, de 2 de dezembro de 2019, referem-se aos incentivos financeiros repassados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde, por meio de resolução de 24 de março de 2020, que institui e fixa diretrizes do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior, o PAI, para o exercício de 2020, com o valor de R$85.000 por mês, perfazendo um incentivo total para 2020 no valor de R$1.020.000. De acordo com o extrato bancário em anexo, nesta data foi creditado o valor de R$255.000, referente às competências de janeiro, fevereiro e março de 2020. O regime de urgência requerido para a tramitação do processo junto ao Legislativo se deve em razão dos parágrafos 1º e 3º do artigo 6º da Resolução número 2008, de 24 de março de 2020, fixar o prazo de 5 dias para se efetivar o repasse para o hospital beneficiário, sob pena de devolução dos recursos ao Fundo Estadual de Saúde, se não vejamos. Sendo que oferece para o momento, atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha. Entendendo ser desnecessário maiores justificativas para aprovação do projeto adunado, a presente mensagem por esta colenda Casa de Leis, que através de seus integrantes, a cada dia contribui inestimavelmente para o desenvolvimento de nosso município em toda a sua dimensão. Apresento a Vossa Excelência, aos seus ínclitos pares, protestos de elevada estima e profunda consideração, atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Projeto de Lei número 2 de 2020, relatores Darley Gomes de Moraes, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, o Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão final. As despesas
da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementar se necessário. Por todo exposto, o relator desse projeto, fica instituído no município de Piraí o Dia Municipal da Fibromialgia e da outras providências. Por todo exposto, os relatores deste projeto, assinados, propõem a quiescência do plenário com a consequente aprovação do projeto de lei, ora em discussão e votação. Sala de Comissões, 9 de março. Assina Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Maria Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo César Leandro Simplício, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social, conclusão das comissões, pela conclusão dos ilustres relatores, Sala das Comissões, Luiz Fernando Clúcio Júnior, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Paulo César Leandro Simplício, presidente da Comissão de Educação. Portaria número 10 de 2020 estabelece o horário excepcional de funcionamento da Câmara de Piraí em virtude da pandemia do Covid-19. Considerando a declaração da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, ou seja, situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal 10.212, de 30 de janeiro de 2020, considerando a Portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19, especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, considerando o conteúdo da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, a necessidade da colaboração para a situação de emergência e considerando o conteúdo do Decreto Municipal número 5.093, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre a alteração do horário do comércio na cidade e necessidade de evitar aglomerações e, considerando o conteúdo do Decreto Estadual 46.970, de 13 de março de 2020, determina, artigo 1º, durante o período de pandemia Covid-19 do estado de emergência, o horário de funcionamento da Câmara Municipal de Piraí passa a ser o seguinte: segunda-feira, das 8 às 17 horas, terça a sexta-feira, de 8 às 12 horas. Artigo 2º, esta portaria tem validade de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Revogam-se as disposições em contrário, essa portaria entra em vigor a partir desta data. Coloque em discussão e votação única o pedido de urgência quanto ao projeto de lei número 14/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres técnicos quanto ao projeto de lei número 14/2020. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Protocolo 12/2020, projeto de lei 14/2020, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal. Origem, Prefeitura Municipal de Piraí, relatores Darley Gomes de Moraes, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício. Em razão do que dispõe o artigo 53, Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. O projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo contribuição com o Hospital Flávio Leal no valor de R$1.020.000, a serem repassados em 12 parcelas de R$85.000. Destaca ainda o senhor prefeito na mensagem que encaminha o presente projeto de lei que a Casa de Caridade de Piraí, conforme o ofício número 170 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, é contextualizada pelo município de Piraí através do termo de convênio, o que ratifica a necessidade de autorização legislativa para repasse dos valores necessários à manutenção dos serviços prestados à população de um modo geral.
A anuência do Poder Legislativo Municipal tornou-se primordial em virtude da necessidade de se adequar às disposições contidas na supracitada resolução, às normas estatuídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando que o presente repasse será disciplinado através de termo de compromisso a ser firmado entre as partes. A Lei de Responsabilidade Fiscal descreve, a partir do artigo 26, estabelece a necessidade de lei específica, fazendo também alusão às leis municipais que versam sobre o orçamento. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, havia os que entendiam desnecessária a específica lei para autorizar auxílios. Ensina assim, entendeu-se que para o fim a controvérsia, tanto quanto a subvenção, ora por contribuição, a ajuda estadual atentará sempre para estar individualmente autorizada em lei específica. Em conclusão, diante da exposição acima, os relatores em fine assinados opinam pela procedência do projeto e, consequentemente, pela aprovação nos termos propostos. Sala das Comissões, 30 de março de 2020. Darli Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marerminda Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Paulo César Leandro Simplício, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Luiz Fernando Colucci Júnior, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra de tema livre, os senhores vereadores inscritos de forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Bom, presidente, eu vou fazer uso da palavra hoje para a gente justificar a nossa atuação hoje aqui. Sabemos que vivemos num momento de crise, onde a ordem é as pessoas fugirem dos contatos sociais, manterem a quarentena, a população ficar o máximo possível dentro de casa, sair só em casos de extrema necessidade. E na sessão de segunda-feira passada, a gente viu alguns internautas levantando a questão por que essas sessões estavam acontecendo, mesmo nesse momento. Eu acho que a nossa função aqui é fazer as coisas dentro da legalidade. E, aproveitando essa oportunidade, gostaria de parabenizar a mesa, porque a Câmara praticamente fechou seu funcionamento para o público. Ela está funcionando de forma em regime me fugiu a palavra. Isso, um regime interno e um funcionamento diminuído, só para as funções fundamentais para o andamento da cidade. E hoje aqui a gente veio votar um projeto importante da saúde. A gente fez uma conversa há 2 semanas atrás, que a gente tentaria fazer a sessão numa vez por semana, tentando colocar os projetos importantes em votação. Então, assim, essa é a justificativa da gente estar aqui hoje. Mas estamos tomando todos os cuidados, a sessão está fechada ao público, só pela internet ela pode ser vista, e todos os cuidados com o funcionário, a distância mínima entre os vereadores, evitando os contatos. Então, assim, todos os cuidados protocolares estão sendo tomados, o álcool gel sendo usado o tempo todo. Então, mesmo com o risco que a gente corre, mas outras pessoas que também estão no cumprimento do seu dever, os policiais, os bombeiros, o pessoal da saúde, queria parabenizar o belíssimo trabalho que a saúde tem feito na nossa cidade, de uma forma geral no nosso país, pessoas corajosas que estão saindo das suas casas para enfrentar essa crise terrível, que eu tenho certeza que a gente vai superar. Não tem a fórmula certa, a gente tem acompanhado nas redes sociais um embate grande, até um embate político, me deixa até um pouco triste nesse momento de uma crise tão urgente, tão severa,
as pessoas levarem para o lado político da coisa. Tem a preocupação econômica, a gente tem que encontrar um meio termo, mas como estamos num período onde os especialistas avaliaram como um período muito importante para que a disseminação da doença não ocorra de forma em massa, porque o nosso setor de saúde não conseguiria suportar, porque além de todos os problemas de saúde que a nossa população tem, já ao longo da nossa história, ainda veio esse vírus terrível, que ele passa numa velocidade incrível, e a gente está vendo diferenças na forma de atuação, até de faixa etária. A gente já viu que no nosso país tiveram casos de pessoas mais novas, sem nenhum comprometimento de saúde mais sério, que vieram a óbito. Então, assim, a gente ainda está entendendo o que está acontecendo. E o medo acomete a todas as famílias, a todas as pessoas. Então, eu gostaria de reforçar mais uma vez, eu disse semana passada que o nosso planejamento tem que ser a curto prazo, semana a semana, avaliar o quadro semana a semana, e eu continuo com esse mesmo pensamento. Aos poucos, eu acho que que os nossos governantes vão começar a liberar a questão dos comércios, das empresas menores, a voltarem ao funcionamento, não de forma ampla, nem com força total, mas a gente vai sentir que a população, aos poucos, vai voltando à vida normal. Eu acho que a gente está no finalzinho do período que os especialistas elegeram como o de maior risco de contaminação. Então, assim, eu acho que já está chegando num período onde a gente vai poder ter uma avaliação melhor. A famosa curva de contaminação, a gente viu que, pela dedicação da população brasileira e pela ação dos nossos governantes, ela se manteve abaixo da expectativa inicial, e nessas próximas semanas a gente tem que ter esse pensamento. Então, os cuidados de higiene, usar o álcool gel sempre que for à rua, evitar tocar em objetos ou em locais de muita movimentação, no transporte público, tentar manter uma distância. A gente tem acompanhado, infelizmente, algumas situações, eu fico vendo os telejornais, a gente vê alguns meios de transporte ainda bem lotados, as pessoas em aglomerações, mas, de uma maneira geral, a coisa tá indo no caminho que a gente esperava. Então, assim, pedir à população que continue nesse movimento, que acredite que a situação não chegou nesse colapso porque a gente respeitou as orientações. E a gente tem que seguir fazendo isso. Eu acho que é muito importante para a proteção das nossas famílias, dos nossos idosos, e pedir força para a população. Aí, presidente, para finalizar, eu trago aqui uma informação que eu fiquei sabendo hoje, o caso do morador da nossa cidade que faleceu, o senhor Alfredo, foi negativo para a Covid-19. Então, assim, já foi confirmado que não foi o coronavírus a causa da morte do munícipe. E a gente tem recebido da Secretaria de Saúde um quadro quase que diário dos casos suspeitos, dos descartados. A gente não teve nenhum óbito da nossa cidade comprovado para o Covid-19. E eu vou explicar aqui um pouquinho. Esse número, às vezes, é alarmante, 177, que foi o último que eu vi, acho que foi de sábado. Porque a maioria dessas pessoas, ou grande parte desse número, vem dos profissionais da saúde mesmo. Qualquer sintoma de gripe dentro da família ou com esse servidor, ele está sendo afastado e fazendo o exame. Por isso que esse número está alto. Mas depois que os resultados começarem a chegar, a gente vai ver que, felizmente, isso daí foi só um número de precaução. Então, reforçando de novo, que a gente mantenha o isolamento social, acompanhe pelos telejornais as orientações dos nossos governantes, mesmo que, às vezes, eles entrem em contradição, mas nos momentos de crise isso pode acontecer.
Acho que a gente tem que se manter centrado, evitar os embates políticos nesse momento, porque isso não vai beneficiar e acaba confundindo a população. Realmente a situação é séria, a situação é grave. Nos outros países, muitas pessoas continuam morrendo, e se esse vírus for disseminado, isso vai acontecer no nosso país também. Então vamos orar, pedir a Deus que nos proteja e que a gente faça a nossa parte. Presidente, obrigado, é só isso. Com a palavra, vereador Russo. Presidente, posso falar daqui? Sim. Boa tarde, presidente, colegas vereadores e internauta que nos assiste. Vou colaborar um pouco com a fala do Junão. Infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem da dimensão, não sabem realmente, acho que, não sei se não acredita ou se não está preparado para tomar esse cuidado. A minha empresa está funcionando, está permitida funcionar, até porque existe, para poder trazer alimentação para todos os mercados, farmácia, precisa de caminhões rodando, e como meu ramo é desse, e se não consertar o caminhão, não vai rodar também. Quer dizer, então, eu estou tomando os maiores cuidados lá na empresa, diminuir o número de funcionários, deixando em casa, fazendo rodízio. Eu tenho vindo na rua, aqui no centro, que eu tenho que pagar a conta, e eu estou vendo muitas filas nas portas do banco e as pessoas aglomeradas, encostadas uma na outra. A coisa é séria, gente. Não dá para isolar, eu tenho que trabalhar, ou a pessoa da minha família tem que trabalhar, mas se você for sair de casa para o mercado, vai não precisa de 2 pessoas da família. Eu estou vendo mãe passar com o filho, outro filho no colo. Gente, se não tem necessidade de sair, se não tem necessidade mesmo de sair, fica em casa. Os que têm que trabalhar, infelizmente, né, fazer o quê? Nós temos que prestar esse serviço aqui. Nós temos que vir aqui. Agora mesmo aprovamos aí o repasse para o hospital, porque é importante, o hospital que vai cuidar de todo mundo que fica doente lá. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar isolado na minha casa, só que é quase impossível fazer isso. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu posso estar transmitindo para alguém, ou mesmo com cuidado fazer isso, mas o risco é muito menor. Então, vamos espalhar mais gente aí. Eu sei que a televisão fala toda hora, mas tem pessoas que, infelizmente, não acreditam muito nisso aí. É sério, se a gente tomar o cuidado, quanto menos pessoa pegar, né, a chance de morrer pessoa é bem menor. Nossa cidade é uma cidade pequena, quer dizer, isso já nos ajuda bastante. Nós não moramos aglomerados. Então, eu pedi encarecidamente às pessoas que vão para a rua, que vão na fila, para poder não ficar amontoado de que estão. Não, isso não é uma coisa simples assim. A gente está tendo bom resultado, né? Tem país aí que foi devastado. Né? Você pega a Itália da vida aí, nossa, os Estados Unidos está lá. Mas nós não precisamos passar por isso. E não adianta 1 ou 2 fazer, não. Tem que ser todo mundo fazer a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, com certeza vai ser menos doloroso. Não vai contaminar as pessoas. A gente vai se contaminar, mas bem mais freado, bem mais devagar. E certamente nós não vamos ter a desgraça que alguns países, infelizmente, estão tendo. Só isso, presidente. Havendo quórum regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2/2020, de autoria do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, que institui no município de Piraí o Dia Municipal da Fibromialgia e da outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloca em primeira discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 14/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação.
Aprovado por 6 votos. Eu quero justificar aqui a ausência dos demais vereadores, né? Muitos se encontram, né, dentro do quadro de risco, então, problema de saúde ou idade, então, não puderam comparecer, foi justificado, né? Quero deixar aqui justificado. Quero também pegar um gancho na palavra do vereador Júnior Dentista, do Russo. Às vezes a gente ainda vê, né, muita gente nas ruas, em bares, mesmo, né, nosso executivo proibindo a abertura de bares, você vê que você roda na cidade, vê muitos bares abertos e o pessoal bebendo como se nada estivesse acontecendo. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam, né, não levam fé, e isso aí prejudica num todo. Quero deixar aqui, dar meus parabéns ao pessoal da Polícia Militar, que vem fazendo um trabalho brilhante, pessoal da área da saúde, né, que é o pessoal da frente, o pessoal que está na primeira linha, e estão deixando a família em casa, vindo trabalhar, se expondo, e, infelizmente, pessoas não acreditando o que pode vir a acontecer. Quero dar os parabéns à secretária de Saúde, que sempre que possível ela nos mantém informado, nos dando, né, todas as informações necessárias. Deixar aqui registrado o empenho, né? A Conceição já tem uma idade avançada, também está na linha de pessoas que têm que ter uma precaução maior, mas está de frente. Do mais, quero deixar registrado aqui, próxima sessão nossa, segunda-feira, no mesmo horário, às 16 horas, tá, gente? Se nada mudar, nada acontecer, vai continuar sendo às segundas, às 16 horas. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia e hora a ser informado. Já foi. Boa tarde a todos.